Nós vamos nesse instante respirando bem profundamente, pedindo aos guardiões que adentram o nosso lar com muitas tochas, com muitas espirais, para que nesse instante possamos buscar a sintonia com Luiz, Maria Amélia, Eliamar, Cintia e Cássio, para que eles nos auxiliem a expandir essa nossa consciência, buscando todos os espíritos do Hospital Santa Cruz que estudam junto conosco. Que possamos ter a expansão do nosso cardíaco para a transformação dos nossos sentimentos e essa expansão de consciência, para que possamos cada vez mais buscar a nossa evolução. Que seja uma tarde de muito equilíbrio, de estudo, fraternidade e muita calma. Graças a Deus, graças a Jesus. Nós paramos, dotados de larga experiência militar e política, desenharam uma hierarquia que copiava velhos modelos de gerenciamento usados em seu planeta de origem. Esses eram os dragões. E aí? Eu marquei o último parágrafo dessa página, um que começa com a Idade Média. Eu marquei o antes, as obsessões gravíssimas. Tá. Obsessões gravíssimas se instalaram em torno dos passos do Senhor como sinais da inferioridade moral das hostes da maldade na tentativa de humilhar todos os seus seguidores. A Idade Média, porém, foi o apogeu da loucura das trevas, um jogo de interesses sem precedentes, desde a partida do Cristo pela crucificação. Defendiam os mentores intelectuais do poder organizado. Jesus perdeu e se foi, abandonando seu rebanho. Resta-nos fazer a obra que começamos. Vamos exterminar a imagem do Cristo neste planeta. Tá. Por que vocês marcaram esses dois parágrafos? Eu entendi, mas eu queria ler, porque... Eu não marquei. Mas eu queria ler porque eu acho que sempre é bom a gente ler, prestar atenção nessa parte, que eles não estão, como a gente já viu antes, né? Agora nós estamos vendo que esses seres, né, eles não estão para brincadeira, que o negócio é grave e que desde aquela época eles venham, né, tentando arrebanhar o maior número de pessoas. Eu acho que assim, o principal, vamos lá. Porque eles não conseguiram entender a crucificação de Jesus. Eles não entenderam o que foi que Jesus Um ato estava de ali, amor. que era por amor, mas principalmente porque ele estava ali demonstrando que existia uma outra vida, que a verdadeira vida era do plano espiritual. Eles não conseguiram entender. Eles levaram como? Eles crucificaram Jesus, eles fizeram todas as humilhações, eles fizeram tudo aquilo. Então eles venceram. Esse é isso que fica. Então, como eles colocam, como eles venceram a batalha. Só que eles não compreenderam aquilo que Jesus trouxe, né? Que quando a gente tem amor, o amor supre, o amor é a solução. Quando a gente tem amor, a gente vai perdoar, a gente vai aceitar, a gente vai se fortalecer. Por mais doloroso que seja, a gente vai conseguir dar esse passo, mesmo que não seja na hora, mas a gente vai conseguir fazer. E aí é onde que eles não conseguem compreender. Assim falaram o Veludo, Tronqueira, na live de quinta-feira, que eles entendiam que realmente era uma vitória deles o fato de Jesus ter sido crucificado, né? Eles também fizeram esse comentário na quinta. Entendeu? Então, é uma das coisas assim que a gente não, se fosse no passado, a gente também veria como Jesus, o sofrimento dele e não o amor. E aí onde que as trevas, elas sempre alimentam o quê? A cruz.
a dor, o desespero. Só que a gente se permite a isso porque a gente não lembra daquilo que Jesus fazia. Que era o amor, que ele estava ali reunido, ele brincava com as crianças. Isso a gente não dá muito efeito. Sabe, a conversa que ele tinha com os apóstolos, a paciência com todo mundo, a gente não leva em consideração. A gente lembra das trevas, da, da, da dor. E aí a gente alimenta o quê? A dor. A gente não alimenta o lado positivo. Entendi. Já tinham parado para pensar? Não, não. Na Semana Santa, eles massificam muito esse lado da crucificação. Eu, particularmente, eu falo que eu não gosto desse calvário dele. Mesmo que eu fosse a Israel, eu não iria fazer aquele caminho. Minha irmã, não, eu quero ir, deve ter uma energia muito boa. Eu falei, não, acho que aquilo ia me trazer muito sofrimento, de saber que ele passou por tudo aquilo. Eu não gostaria de passar nesse local, não. Mas cada um é um, né? Eu acho que eles na sexta-feira eles fazem muito massificam a gente com essas passagens de Jesus na crucificação. Realmente eu acho que não deveria ser isso, enfim. Eu vejo uma coisa assim. Existe uma aula que é o Calvário, Na escola de aprendiz. na Escola de Aprendizes do Evangelho. E quando eu dava essa aula, eu fazia a Via Crucis, todas as passagens, mas trazendo a vida que a gente tem agora. Porque se for parar para pensar, a gente continua crucificando Jesus da mesma forma. Os nossos atos, cada vez que a gente renega, a gente continua da mesma forma, a gente não mudou em nada. Eles foram lá, os romanos foram lá, pregaram, fizeram os preguinhos e tal, mas a gente continua moralmente alimentando tudo isso. Assim, e foi uma aula que todo mundo ficou meio pensativo, porque é assim que eu vejo. A gente a gente não deu grandes saltos, né? E este capítulo traz muito isso. Vambora? Você pegou essa Então, Idade Média aqui embaixo, é isso. isso? Eu vou te dizer por quê. Eu vou ler e tem um trecho que eu não consegui compreender. A Idade Média foi o tempo das cruzadas na erraticidade inferior. Não somente a história visível pôde registrar navios e templos em chamas, mas, igualmente nos recônditos das mais frias celas da subcrosta, mais abaixo ainda das faixas conhecidas do umbral e dos abismos, formou-se uma civilização. Homens e mulheres aprisionados nas mais cruéis condições que deixariam os campos de Auschwitz, na Alemanha, distantes da condição de desumanidade aplicada a esses partes da psicosfera terrena. Quando eu li aqui, distantes da condição de desumanidade, se eles estavam nos campos de Auschwitz, eles foram tratados com muita crueldade. Isso não tá errado, essa palavra? Não seria distantes de atos de humanidade? Não, é que você não compreendeu o que está escrito aqui. Exatamente, por isso que eu estou Ele perguntando. está comparando esses lugares, Sofrimento, né? o sofrimento que as pessoas tinham naqueles lugares, com aquele sofrimento que aconteceu nos campos de Auschwitz. E falando que o sofrimento no umbral, nesses lugares, era tão grande que fazia pior. com que a comparação com o Holocausto lá Auschwitz. dos judeus fosse café pequeno. É isso aí. A No semicivilização umbral. era muito mais dolorosa. É. Existia as cruzadas na terra, mas existia as cruzadas na semicivilização. E aí onde que eles falam? A crueldade, toda a dor era muito maior Do que aconteceu em Auschwitz. que aconteceu na Alemanha. Entendi. Se a gente tivesse que fazer uma comparação, não tem com o que comparar. A gente não tem o que... Tem parâmetro, não tem noção, Não né? tem. A gente não tem noção, né? Entendi.
Deixa eu aproveitar esse momento aqui, que no encontro de domingo, eu fiz um comentário que a Valéria conversando comigo agora, ela pediu para que eu fizesse um alerta. Eu falei que aqueles espíritos que são degredados, né, eles vieram para cá, eles se lembravam daquilo que eles deixaram lá na- Capela. em Capela, por exemplo, né? Na verdade, eles têm um sentimento, talvez não a lembrança na consciência deles, porque essa lembrança ela só é possível depois que eles tiverem algum crescimento. Você vê naquele livro Despertar Espiritual, se lembra? André Luiz não lembrava do que aconteceu com ele na época Que ele estava no umbral que ele estava grosso. no umbral grosso. Ele não lembrava disso. Já o Veludo, você vê que ele fala que tem algumas lembranças do planeta dele, mas ele já está num processo de evolução. Então a gente não pode dizer que eles se lembram, mas eles têm o sentimento disso, tá? Fica marcado no psiquismo. É, E aí, conforme eles vão evoluindo, a lembrança vai voltando. vai voltando. Entendi. Mas que nem assim, para evolução. Quando o homem tem que evoluir, ele tem aquela coisa assim, eu já vivenciei isso. Então ele começa a tentar fazer novamente, tá? Então assim, e quando a gente fala que existe, né, que nem vão ser levados para outro planeta para fazer todo o desenvolvimento, é nesse sentido. Ele já tem o conhecimento, ele viveu a tecnologia, ele viveu tudo, então ele vai lá de pouquinho em pouquinho tentar trazer isso para ele. Se ele não se Eles não vêm com revoltar, a consciência, eles vêm com tudo isso na na inconsciência. inconsciência, no psiquismo. Mas deixa eu fazer uma pergunta pertinente a isso. Esse sentimento, ele vem de acordo com a evolução do espírito desencarnado ou com a nossa também, encarnados? Se a gente vai evoluindo moralmente, a gente vai tendo esse sentimento de lembrança de outras Não, existências? Não, é, só não, desencarnado. vamos lá. Não é lembrança. Você não lembra, puxa vida, tinha internet lá, agora que eu tenho que ficar tocando tambor. Não é isso que ele faz, né? Ele fala, ele é assim, ele sente uma saudade de alguma coisa que ele não sabe o que é. Hum, A saudade das facilidades que ele tinha aqui. A gente sente isso também às vezes. E a gente não Eu ia sabe o que está falar. sentindo, né? Não que a gente tenha essa saudade de outro planeta, mas de alguma coisa que a gente viveu no passado, entendeu? É um sentimento quase como uma intuição de uma coisa que eles viveram no passado, entendeu? Não que eles tenham a lembrança, a recordação do que eles viveram no passado. Tá? Eu só queria falar isso para não achar que a gente desencarna e lembra de tudo que a gente vivenciou. Isso não Vai lá e acontece. vai fazer todas as transformações. Algo mais? Então a gente já vê que começou desde aquela época essa história da raça, da colonização da raça pura. Olha quanto tempo eles foram trabalhando até chegar na Segunda Guerra. Aqui fala, né? Tem um pedaço que fala da Segunda Guerra. Eu marquei, só que eu começo a falar, eu começo a tossir. Alguém pode ler para mim. Tá. Foi com base na culpa e no medo. Isso daí é que a gente. Isso. Isso Foi daí. foi com base na culpa e no medo que trancafiaram uma enorme falange de almas falidas nos roteiros do Evangelho. O intuito era muito claro: atacar a mensagem do Cristo, já que ela não traz a felicidade nem a paz prometida. Um processo de justiça para cobrar de Jesus a promessa do reino dos céus. Com este jargão e ainda utilizando de habilidades hipnóticas aplicadas com esmero, arregimentaram
diversas consciências para a colonização do pensamento. As prisões da subcrosta encontravam-se abarrotadas ao fim da Idade Média. Quer dizer, eles usam o medo, a culpa, para realmente arrebanhar todos esses, né? É isso, né? E agora a gente pode transferir isso para nós nos dias Para atuais, né? nós, quando a gente está com medo, com ansiedade, o que que acontece com a Angustiada, gente? tá com angústia, né? E a A gente gente pode fica entender o mais porquê que existe uma disseminação tão grande de no fake medo. news dizendo que vai ter terremoto, vai ter inundação, tsunami, meteoro, só tem catástrofe, né? Só. Deixa Vai as faltar pessoas com luz, vai medo. faltar comida, vai É faltar. isso E aí. Vai quantas acabar pessoas tudo. estão guardando comida dentro Então, armazenando e fazendo isso, fazendo aquilo? Então, assim, as pessoas vão alimentando. E cadê Jesus? Aí eles falam, né? Ah, Jesus não nos olha. Não, não é Jesus que não nos olha. Somos nós que não vamos a Ele. Somos nós que não vamos a Ele. Ó, não é querendo pegar no pé, tá? Mas já Mas vamos pegamos. fazer uma reflexão nós, que já achamos que andamos, né? Que achamos que andamos um tantinho, tá? Na hora que a prova vem, na hora que a dificuldade vem, a gente fica. A gente não deixa de fazer vibração. A gente não deixa de fazer evangelho. A Não gente não deixa de fazer. A gente deixa de fazer evangelho. Não deixa. Não, você responde por vocês. Eu tô É lógico, pedindo eu estou respondendo por mim. As pessoas devem falar assim, essas duas devem ser incríveis. As pessoas deixam. Por quê? Cada Porque já um acham que não está valendo nada, porque acham que Vai estar na revolta? não, vai acham responder que por si. naquela hora Cada um não vai responder por si. Qual é o sentimento que está ali? Assim, eu não posso, não quero julgar ninguém, porque cada um tem o sentimento e sabe o porquê que tá fazendo. Mas o que a gente fala aqui? Que todo o sofrimento, toda a dificuldade que a gente passa é resultado de escolhas que nós fizemos no passado. Para a gente se livrar disso, a gente tem que fazer novas escolhas boas agora, né? É, Quem está passando por sofrimento não quer escutar isso. Quer que tire a pedra de cima dele. é. Mas outro dia eu falei que eu ainda ia passar por um aborrecimento, né? No final do mês, e o Sérgio disse: não acho aborrecimento. Você perguntou o que é então? Aí você falou prova. Uhum. E eu tenho pensado muito nisso. Você me deu uma luz, sabia? Assim, numa conversa, numa troca de ideia, você me deu uma luz, porque eu comecei a pensar diferente. E é isso mesmo. Para quem está expandindo a mente, A consciência é isso. é esse o pensamento que tem. Mas aqueles que ainda não estão, quando entram no trabalho de vibrações, quando entram no acolhimento de amor, eles entram na parte, né, das pessoas, entram na intenção de receber. Do milagre. Isso. Que Aí façam por ele, né? quando o calo aperta, não quer escutar. Olha, faz diferente, gente. Não quer escutar isso. Quer o milagre, quer a varinha de condão. Me ajuda, me tira esse negócio de mim aqui que eu não quero isso para mim. Entendeu? Então, e isso é se afastar O de Jesus. processo não é simples, né? O processo não é simples. Não. Mas a gente tem que começar. Uma hora a gente tem que dar o passo, como vocês falam. Ó, E assim, né? Não é julgando essas pessoas, porque a gente já foi assim. A gente está tentando ser diferente agora, mas a gente já foi assim. É assim, a questão é sentir aquilo que a gente vem falando e não pensar aquilo que a gente está falando. e o que eu tentei fazer foi uma analogia que, assim, a gente acha que já andou bastante, mas na hora a gente para, você imagina aquele que não foi tocado. É isso. É.
Aquele que não foi tocado, ele não vai olhar Jesus. Ele vai achar que Jesus não existe. Que Jesus abandonou, Que Jesus... como Que não tá, dragões. que não tá nem E aí é para por ele. isso que os dragões têm tanta força. Porque na hora mesmo que chega que é a nossa prova, se nós que caminhamos, a gente se sente muitas vezes sozinho, você imagina aquele que não despertou. E aí vem aquilo que eu costumo sempre falar, que todo mundo olha feio para mim, né? Que mensagem não é bonita, né? Eu falo que mensagem não é bonita. Todo mundo acha muito bonita aquela mensagem lá de o Passos na Areia, não é verdade? Ah, Mas Pegada. ninguém se sente carregado quando está nesse momento de dificuldade. Todo mundo acha que está caminhando sozinho. E se a gente olhar profundamente, é na hora que a gente encontra os melhores médicos, é a hora que a gente resolve as soluções, a gente em qualquer lugar dá tudo certinho, Desde que você esteja. verdade. aberto para isso. Sintonizado. Uhum. Assim, vamos lá, vamos pensar diferente. Jesus, ele fazia milagre, não fazia? Uhum. Que ele falava, tua fé te curou, vai, não peques mais. Não falava isso? Uhum. Sim. Se a gente está passando por uma dificuldade e, e a fé mantém a gente no caminho certo, se a gente está fazendo as coisas certas, não precisa mais daquela prova, ou ela pode ser reduzida. É esse o milagre. É esse o milagre. Às Agora, vezes se a é o pessoa fala susto. assim, Jesus, me ajuda, mas fica reclamando de tudo que está acontecendo com ela aprendeu alguma coisa? Ou então, assim, Jesus me ajuda. Aí acende vela para todo que é santo, né? Assim, que vem de tudo que tem direito, né? Aí não dá, né? E aí fala assim, não, mas então assim, tal hora você fica pensando em Jesus, pensa em Deus, não sei o que lá, assim, mas como? Sexta-feira à noite? Não, é dia do happy hour. Jesus, bem, não vou, não vai rolar, não vai rolar. Não, a gente tem trabalho. Ah, não dá, pô, de final de semana, não vai. Na hora do jogo. Na hora do jogo? Ah, de jeito nenhum. É verdade, é verdade. Sabe? Então, são essas coisas que é uma reflexão. Se a gente fala que a gente já deu, e se a gente às vezes fica com o pé atrás, aí você fala, por que você fala isso? Eu vejo pelo aqui, sinceramente. Aí você fala, você está julgando e condenando. A pessoa está passando por um maior aflito. Onde que ela está? Ela não está aqui. A gente vai fazer alguma coisa? Não. A gente só vai fortalecê-la. E vai dar a mão para ela. Sim. Entendeu? Gente, e tem uma coisa que Mas eu queria falar. o passo é dela. Mas o passo é O dela. passo é da Tem pessoa. uma coisa que eu queria falar. A gente não deve julgar essas pessoas, porque é o Não. entendimento delas. É, Nosso entendimento talvez seja diferente, ou com certeza é diferente, entendeu? Mas aqueles que estão lá na frente do que a gente, estão olhando para a gente, estão falando assim, nossa, coitadinho daqueles caras lá, olha o que eles Olha pensam, lá. olha como é que eles fazem. É isso aí. Então, É verdade. é, É verdade. então assim, não é para julgar, não é para falar assim, de repente aparece alguém aí que ficou um tempo sem vir, assim, ah, tá vendo? Aquele Não, pelo passou por amor um de motivo Deus. ruim. Não me Não, julga Não, ninguém. que Pelo amor de isso. Jesus. A gente não fica contando aqui quem tá, quem não tá. Isso. Pelo amor de Jesus. Mas é no sentido que, assim, não tá bem. E é aquilo que o Sérgio falou, vai ouvir e não vai conseguir ouvir aquilo. não vai conseguir, sabe? Vai Não, ouvir, mas não vai escutar. Não vai entrar. Ai, vai é, doer, não vai fazer bem para a não vai fazer pessoa, bem. sabe? Imagina, você está passando por a maior dificuldade do mundo. E aí alguém vem e fala assim, olha, essa dificuldade é porque você escolheu, sabe? Você tá sofrendo porque foi escolhas erradas no passado. Escolha direito agora. Você não quer escolher direito, eu quero que você me livre dessa dor. É, A cabeça que eu fui escolher esse negócio, tava. Eu já escutei isso, não foi de uma ou duas vezes, de pessoas diferentes, mas de diversas pessoas. Não estava bem da cabeça, Valéria, para escolher isso. Falei assim, mas foi você que escolheu, não fui eu. Não, Valéria, não, Valéria, foi eu. Olha, Não, não a era gente eu. precisa
A gente pode, nesse momento, lembrar de uma coisa que a gente falou no sei lá, em que treinamento que a gente viu, da pirâmide de Maslow. Vocês se lembram? Margarete. Lembro, é Sim, verdade. sim, Pirâmide de Maslow é a no nosso seguinte: estudo. Uhum. a base dela são as nossas necessidades Necessidades. primeiras. As necessidades primeiras. E conforme você vai eliminando essas necessidades, você vai conseguindo subir na pirâmide de Maslow, de tal forma que, por exemplo, esses elementos filosóficos, essas transformações já estão longe dessa base, tá? Quem está passando por uma dor caiu na base. Não adianta você falar para ela, olha, Jesus, Deus, entendeu? Isso tem que estar dentro dela, tá interiorizado. Se tiver interiorizado, vai ficar um pouco mais vai ficar fácil. fácil. É isso Mais aí. fácil. Agora, se não tiver interiorizado, não tem como. É aquela coisa que eles falam. Não adianta você chegar para um morador de rua e você ir pregar. Ele está Você não com fome, consegue, ele né? precisa de Não tem roupa. acesso, né? Não, porque ele está preocupado com outra coisa. Ele está preocupado É. com simplesmente poder se alimentar para poder viver. Né? E eu acho que é aí que a gente consegue enxergar como que está a Terra. E é dessa forma que os dragões e toda a semicivilização consegue fazer. Cadê Jesus? Ele não existe. Porque se ele existisse, você não estaria sofrendo. Por que ele deixa acontecer essas coisas, né? Ele Eu já foi ouvi embora. também. Ele falou que ia salvar Como vocês é e que foi ele deixa embora. ter Morreu. guerra? Como é que ele deixa ter criança, É isso né? aí. E aí, assim, é o contrário, né? Somos nós que fazemos essas escolhas. Quem assistiu aquele filme A Cabana? Eu. Eu li o livro. Ah, vi o filme também, eu vi o filme. A Hope, É. o Hope Holden, ela era a Hope Oldenburg, né? Aquela morena. Que ela era, ela era como se fosse... Não era ela, era aquela morena que fez aquelas mulheres da NASA lá, Isso. Que era Deus. que era Deus, isso. Que era Era Deus, Deus. né? É. É. Mas assim, esse filme fala exatamente disso, né? Qual é a sua escolha? A pessoa lá que era o centro do filme, ele perguntava a Deus, por que que você tirou ela de mim? Não é verdade? É. Então, assim, é nessa hora que a gente começa. É legal esse livro que nós estamos fazendo um estudo, porque a gente vê as nossas escolhas. Não é a escolha do outro, é as nossas, diariamente. Né? Se a gente fecha no positivismo ou se a gente vai fechar no negativismo. Se a gente vai segurar na mão de Jesus, Jesus, eu tô aqui, né? Ou não, deixa ele vir. Então são essas reflexões que a gente não. Onde que a gente parou? A gente parou aqui, né? Enquanto isso, movimentos de saneamento pelo Tá. futuro da humanidade.